sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semana com os planos de estudos tutorados de Minas Gerais, os PETs. Esse é o PET volume 4 e essa a semana 3 do sexto ano de 2021. Lembrando que toda semana tem vídeo novo aqui no canal, então já se inscreva, dê like nesse vídeo, comente também, compartilhe com os colegas de vocês, beleza? Então, pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Pessoal, essa semana a gente vai continuar falando, do período medieval, do feudalismo, e dessa vez a gente vai falar sobre a sociedade. A Idade Média foi um período da história que durou cerca de 1000 anos. Durante esse período, diversas mudanças econômicas, políticas e sociais aconteceram. Mas, de maneira geral, podemos dizer que o sistema que marcou esse período foi o sistema feudal. Era um tipo de sociedade hierarquizada e com pouquíssima mobilidade social. Era basicamente dividida em 3 grandes grupos sociais, o clero, a nobreza e os servos. Então, a gente já viu algumas características da economia medieval, do feudo, dos suzeranos, dos vassalos, no vídeo da última aula. E essa semana a gente vai falar mais especificamente da sociedade. Então, quando a gente fala que era uma sociedade hierarquizada, é que tinha uma hierarquia, tinha alguns grupos que tinham mais poder, outros menos poder. E também pouca mobilidade social. Então as pessoas não mudavam de uma classe para outra. A pessoa nascia em determinada classe e ela morreria naquela classe. E a sociedade feudal é dividida basicamente em 3 grupos: o clero, nobreza e os servos. A gente vai ver um pouco sobre isso aí. Bom, aqui a gente tem 2 imagens que mostram um pouco da sociedade feudal. Nessa imagem aqui a gente tem o senhor feudal, que estaria no topo. A gente tem o clero. Quando a gente fala no clero, a gente está se referindo à igreja. Os nobres e guerreiros, então são a nobreza. A nobreza é uma nobreza de sangue, então ela é hereditária. E por fim a gente tem os servos. Os servos são a base da sociedade. E até em número também a gente pode observar que os servos são em grande número, eles são a maior parte dessa pirâmide. Aqui do lado a gente tem um esquema que é muito famoso, muita gente faz, muitas vezes a gente passa ele no quadro, que é a sociedade feudal, clero, nobreza e servos. O clero e a nobreza a gente vai ver eles às vezes em locais diferentes, às vezes lado a lado, mas clero, nobreza e servos, e aqui a função deles dentro da sociedade. A gente vai ter algumas funções muito claras. O clero são aqueles que oram, aqueles que rezam, aqueles que cuidam da vida espiritual. A gente vai ver também que cuidam da vida intelectual, porque o conhecimento que tinha ficava restrito aí no clero. A nobreza, que eram os que guerreiam, os que lutam. O papel da nobreza nesse sentido vai ser lutar. Vamos lembrar aí que o feudalismo ele nasce por causa das invasões bárbaras. Então a gente vai ter uma sociedade que é altamente militarizada, é uma sociedade que é altamente violenta. Então os nobres eles lutam. E os camponeses e servos são os que trabalham. Eles trabalham nas terras dos senhores feudais e eles sustentam a sociedade dessa forma. Ok? Então, cleros que oram, nobrezas os que lutam, os que guerreiam, camponeses e servos os que trabalham. Lembrando disso aí, você já está lembrando aí da principal característica da sociedade feudal. Bom, vamos falar um pouco aí sobre o clero. O clero é formado por todos os sacerdotes da Igreja Católica. Durante a Idade Média, essa instituição passou a ter uma importância fundamental, pois ela tinha muito poder concentrado. Primeiramente, devido aos livros e pergaminhos que eram guardados nos mosteiros e somente alguns membros do clero tinham acesso. O segundo, porque eles tinham o domínio sobre o mundo espiritual, concentrando assim o conhecimento filosófico e científico da época. O clero era dividido entre regular e secular. Então o clero era muito importante, Era ele que ditava a vida espiritual e também uma visão de mundo. Porque a partir da visão da Igreja Católica é que as pessoas viam o mundo. Então o que a Igreja Católica falava que era certo, as pessoas consideravam certo. O que a Igreja Católica falava que era errado, as pessoas consideravam errado. E o conhecimento científico, o conhecimento das ciências, ele ficava muitas vezes restrito aos mosteiros, às bibliotecas desses mosteiros, da igreja em si. E como aí está falando no texto, o clero é dividido em clero regular e clero secular. Bom, a hierarquia clerical, a hierarquia da igreja. Primeiro a gente tem o Papa, O Papa, ele faz parte, ele é o líder da igreja, chefe da igreja católica, ocupa o cargo religioso intitulado papado, Então o Papa ainda existe, o cargo de Papa, Ele é o líder da igreja. E aqui a gente tem o clero regular e o clero secular. Vamos ver o que é cada um desses aí, ó. O clero regular são os monges religiosos que vivem em um mosteiro e obedecem regras de conduta. Então, a gente vai ter aí os
os monges que ficavam restritos aos mosteiros, desculpa, eles faziam um trabalho muito importante, né, de copiar os livros, né, nessa época, né, os livros, eles, né, se você quisesse uma cópia de um livro, você tinha que copiar, eles faziam uma cópia da Bíblia, por exemplo, né, então eram eles que eram responsáveis por fazer, né, essa cópia desses livros para que as ideias pudessem circular, né, e principalmente a Bíblia, né, a Bíblia era feita dessa forma, e só assim que era possível, né, você ter acesso a uma Bíblia. E a gente vai ter o clero regular, o clero secular, desculpem, que são os bispos e padres, né? Eles estão em contato direto com os fiéis no dia a dia de uma igreja. Então, enquanto os monges ficam restritos aos mosteiros, né, os padres são justamente aqueles que vão ter contato com as pessoas, que vão ir às cidades, vão ir às vilas, vão ir aos feudos, né? Bom, dentro do próprio clero, pessoal, a gente vai ter uma divisão, né, que é o alto clero e o baixo clero, e aí é fácil a gente entender, né? O alto clero vão ser os bispos, os padres mais importantes, e o baixo clero vão ser os padres, né, menos importantes dentro daquela hierarquia, com menos poder financeiro, esse tipo de coisa, beleza? Bom, vamos falar agora da nobreza. O segundo grupo é a nobreza, que tinha a função de guerrear e proteger os territórios dos senhores feudais, eles próprios membros da nobreza. Geralmente eram barões, condes e marqueses. Os nobres concentravam poder político em suas mãos, sendo que eram eles que recebiam feudos através de acordos e casamentos. Eram os nobres que mantinham as relações de suzerania e vassalagem, acordo que garantia feudos em troca de fidelidade. O poder e as posses passavam de pai para filho, e somente os homens podiam assumir os cargos. Então, como eu falei, né, o poder, o dever da nobreza está relacionado com a guerra, né? Então eles guerreavam, eles lutavam, eles tinham um treinamento militar, eles tinham espadas, a gente vai ver que eles tinham armaduras, né? E eles faziam a proteção, né, do território. A gente vai ver que com o passar do tempo essa proteção ela vai diminuir e a gente vai começar a ter alguns conflitos, né? Primeiro a gente vai ter, né, algumas áreas de escape, a gente vai ter aí alguns torneios que os nobres faziam entre si e depois a gente vai ter alguns problemas dentro da própria nobreza, mas isso mais pra frente a gente vê. Olha só, falando aí das armaduras, olha só. Por terem a guerra como a principal atividade, em guerras eles usavam armaduras de metal e montavam em cavalos durante as batalhas. Quando não havia guerra, eles se envolviam em competições de justas, torneio em arenas que usavam cavalos, armaduras e lanças e que tinham o objetivo de derrubar o adversário do cavalo. Então, não sei se vocês já viram em algum filme, alguma série, né? Você tem um cavaleiro de um lado, um cavaleiro do outro, e os dois vão em direção um ao outro, e um tem que derrubar o outro, né? Os nobres, eles se dedicavam à guerra, né? Porque era caro também você ter esse tipo, né, de armadura, essas espadas, né? Então, eles tinham dinheiro para isso. Era comum também que os nobres aprendessem etiqueta, como deveriam se comportar em eventos e convenções sociais, né? Então, você tinha um modo de vida dos nobres que deveria ser seguido por todos eles, né? Então todos eles tinham, né, a etiqueta, como se comportar na mesa, esse tipo de coisa, né? Todos não, né? Mas a grande maioria dos nobres, eles se dedicavam a aprender esse tipo de coisa, né? Principalmente aí os mais ligados aos senhores feudais. Servos, agora vamos falar, né, da camada maior da população, que são os servos. Eles eram os únicos que trabalhavam cuidando dos animais e das plantações. Os servos precisavam pagar altos impostos para os senhores feudais. Então o servo ele trabalhava nas terras do senhor feudal, ele não era dono da terra e ele tinha que pagar alguns impostos, né? Vamos ver quais são esses impostos. O primeiro, a talha. Parte da produção agrícola deveria ir para o senhor. Lembra quando a gente estudou lá nas partes do feudo que a gente tem o que a gente chama de manso senhorial e manso servil? O manso servil, né, é a região do feudo, as terras do feudo, em que ele produz para ele mesmo. Bom, mas dentro dessa produção dele, ele tinha que dar uma parte para o senhor feudal, né? Então, uma parte do que ele produzia nas terras do manso servil, né, ele entregava para o senhor feudal. É o que a gente chama de talha. Banalidades. Imposto pago para usar os fornos e os moinhos. Então ele também pagava para poder usar, né, aquela estrutura do feudo. Então um moinho, um forno, tudo isso era pago. A captação, imposto cobrado por pessoa que trabalhava na terra, né? Então um servo tinha tantos filhos trabalhavam na terra, ele tinha que pagar por todos eles. E mão morta, os filhos herdavam as dívidas dos pais, né? Então, se a pessoa, né, falecesse, os filhos dela herdavam as dívidas que ele tinha.
Apesar dos servos serem trabalhadores livres, dificilmente eles saíam dos feudos, uma vez que passavam toda a vida servindo ao mesmo senhor. A alta quantidade de impostos acabava gerando muitos conflitos entre servos e senhores, e a condição de vida deles era bastante precária. Então, né, o servo em si, ele é livre, mas na maioria das vezes ele não podia deixar, ele não deixava o feudo, né? Então, geração por geração, aquela família, né, acabava vivendo naquela mesma região. Bom, pessoal, vamos falar um pouco da relação das mulheres, né? Como que as mulheres eram vistas nesse período. As mulheres na Idade Média também tinham grande importância. Devido às influências da Igreja Católica, elas eram vistas como dois tipos de mulheres. A mulher Maria era considerada santa, aquela que cuidaria da família e da casa. Já a mulher Eva era vista como a pecadora, aquela que levaria o homem para o mau caminho. Muitas dessas mulheres foram caçadas como bruxas pela população que acabava as culpando por coisas que não tinham nenhuma relação com elas, como pestes, catástrofes naturais, dentre outros problemas. Então essa é um ponto interessante da gente ver, né? Porque a mulher ela vai ser muito perseguida durante esse período, principalmente aquelas mulheres que tinham um conhecimento maior, né? Então quando a gente fala isso, a gente está se referindo principalmente àquelas mulheres que foram executadas como bruxas, né? Muitas delas, às vezes, né, tinham um conhecimento de alguma erva medicinal, né, de algum cuidado com a saúde, e isso era visto de forma negativa pelos demais, né, habitantes da cidade. A gente tinha casos, por exemplo, né, de homens que traíam as suas esposas, né, com essas mulheres, e aí depois essas mulheres eram acusadas de ter, né, feito um feitiço para poder atrair aquele homem. Então são coisas desse tipo, né? Então as bruxas da época, né, na verdade não eram bruxas, eram mulheres que eram ou vítimas, né, de algum tipo de preconceito, algum tipo de artimanha, né, ou então eram mulheres que tinham algum conhecimento, né? Às vezes acontecia daquela mulher, né, ela até ajudar as pessoas a curar as pessoas e depois aquelas pessoas se voltarem contra elas. Então, na verdade, essa perseguição às mulheres, né, por bruxaria tinha um motivo, né? Então, como eu falei, era porque muitas vezes elas tinham um conhecimento que eles não entendiam. Pessoal, as crianças, olha só que interessante a gente falar um pouco das crianças no período, olha só. Nesse período não havia ideia de infância. As crianças eram consideradas adultos em miniatura e começavam a trabalhar desde muito pequenas nas lavouras. Elas eram tratadas como os adultos sem distinção, ou seja, as brincadeiras eram semelhantes às dos adultos. Você não tinha muito essa ideia de que a criança tem que ser preservada, tem que ser cuidada pela família. Não, a partir do momento que ele já consegue ficar em pé, já consegue trabalhar, ele ia trabalhar junto com os adultos, né? Não tinha muito essa fase de brincadeira, de estudar, nem nada disso não. A mentalidade religiosa e mística criava diversos comportamentos diferentes dos atuais. O medo do inferno era algo bastante comum na população medieval. Como forma de diminuir os castigos divinos, a moral da época pregava que as pessoas deveriam viver uma vida simples e sem prazeres, pois a diversão não era vista com bons olhos. Era comum que principalmente os religiosos se castigassem punindo o corpo a fim de salvar a alma. Então, como eu falei, a mentalidade deles, a visão de mundo, vai ser muito direcionada pela Igreja Católica. Na Igreja Católica ela vai dizer o que eles deveriam, não deveriam fazer, o que eles deveriam, não deveriam pensar, né? E a gente tem aí, né, o texto falando sobre os prazeres da vida, as coisas boas da vida não poderiam ser aproveitadas, né? Porque isso não era bem visto pela igreja. A gente sabe que isso estava muito mais no discurso, né? Principalmente para as camadas mais populares, né? Principalmente para os servos, né? Mas tanto a igreja, né? Tanto o clero quanto os nobres, eles tinham sim, né? Uma vida, não uma vida simples, né? Como a igreja sempre pregava, ok? Bom, pessoal, agora vamos às atividades. Vamos lá. Bom, na número 1, explica a diferença entre um servo e um vassalo na Idade Média. Então, pessoal, o servo e o vassalo são pessoas de grupos diferentes, né? Os servos eram os trabalhadores dos feudos, ou seja, os camponeses que trocavam a sua mão de obra e produtos que produziam pela proteção que os feudos proviam. Já os vassalos eram predominantemente nobres que recebiam as terras dos suzeranos e precisavam pagar tributos e dar apoio a eles, né? Então, o vassalo ele é um nobre que recebeu uma terra. Lembra lá, suzerano e vassalo. E os servos são os camponeses que trabalhavam nas terras dos suzeranos, ok? E dos vassalos, né? Complete o quadro abaixo, grupo social, funções e características. Então, eu já coloquei a resposta aí, vamos lá. O clero, as funções eram orar, rezar, né? Cuidavam da vida religiosa. Os nobres, guerrear, lutar, concentravam o poder político em suas mãos.
E os servos, né, a função deles trabalhar, pagavam diversos impostos, como a talha e a banalidades. Beleza? Então, esse quadro aí completando com o grupo social as funções e as características. Mas, a partir do que eu expliquei, a partir do próprio PET, vocês estejam à vontade aí para colocar mais coisa, né, trocar essas palavras aí, não tem problema. Beleza? Bom, na número 3, explique como a mulher era vista na Idade Média. E aí eu trouxe um trecho do próprio PET, né? Eu marquei aí um trecho do PET, olha só. A mulher Maria era considerada a santa, aquela que cuidava da família e da casa. Já a mulher Eva era vista como uma pecadora, aquela que levaria o homem para o mau caminho. Muitas dessas mulheres foram caçadas como bruxas pela população, que acabava as culpando por coisas que não tinham nenhuma relação com elas, como pestes, catástrofes naturais, dentre outros problemas. Né? Então essa visão dúbia aí, né, da mulher. Mas, na maioria das vezes, a mulher não era vista de forma positiva. Né? Ela era vista como causadora aí de vários problemas, esse tipo de coisa. Na número 4, explique quais são as diferenças entre o clero regular e o clero secular. A gente viu lá, né? Um clero que fica restrito aos mosteiros e um que fica, né, em contato com o povo. Vamos ver qual cada um é, qual cada um é, né? Olha só, o regular era composto por sacerdotes pertencentes a ordens religiosas. Eles viviam em conventos. O clero secular era formado por padres que não pertenciam a ordens religiosas e tinham contato constante com a população. Né? Então, os monges, aqueles que ficavam nos conventos, né, eram o que a gente chama de regular, e o secular, aquele que tem contato com as pessoas, né? O padre das paróquias, das cidades. Ok? Pessoal, na número 5, observe a charge e explique qual característica da Idade Média ela se refere. Seu estilo de vida é uma abominação. Mas eu sou assim desde que nasci, padre. As escrituras dizem que isso é coisa do demônio. Mas quem eu estou machucando sendo assim? Pecador, você deve renunciar a esse comportamento. E se for natural? Você não pode provar. Não era fácil ser canhoto na Idade Média. Então essa tirinha aí, né, mostrando um padre falando para uma pessoa que o que ela era não era normal, né? E no final ele está se referindo ao quê? A pessoa ser canhota. Então olha só, por quê? Qual que é a ideia, né, que essa tirinha reflete? A igreja controlava o pensamento e a vida das pessoas. Tudo aquilo que era diferente e poderia questionar as ideias da igreja era visto de forma negativa. Então, aí é um exemplo, né, de ser canhoto, que é uma coisa tão simples, é uma coisa que não faz, né, nem sentido, né, ter essa reação do padre, né? E aí eles mostram essa visão da igreja, né? Que aquilo tinha que ser da forma que ela queria. O que fosse diferente tinha que ser modificado. Pessoal, as referências que eu utilizei. E é isso. Boa semana, bons estudos. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, curtir, comentar e também compartilhar com os colegas de vocês. Abraço e até a próxima. Valeu!